Contar uma coisa para você. Tem cada situação inusitada que acontece na tarde de hoje. Uma caminhonete Ford F4000 que estava transportando caixas de abelhas, produtora de mel, né, tal, acabou perdendo uma de suas rodas devido a um semi-eixo traseiro quebrado. Aqui a gente fala de natureza, de temperatura, de clima, função atmosférica, perturbação atmosférica e também mecânica, né? Aqui nós estamos falando agora de mecânica. O semi-eixo traseiro quebrado, a rebimbela da parafuseta, mais ou menos parecido com isso. O incidente ocorreu próximo ao trevo, em Pato Bragado. O maior problema é que os insetos, as abelhas, não entenderam o acidente e viram a movimentação e acabaram saindo das caixas, deixando motorista e mecânico com problema maior do que o esperado. Áudios e vídeos da situação circular nas redes sociais e foram inclusive com soluções apontadas para resolver o problema. Baldearam os enxames para outra caminhonete para só depois tentar o conserto, pareceu ser a solução mais confiável. Mas até a publicação da matéria não foram divulgadas informações se realmente houve a solução do problema. Mas o vídeo que circulou está aqui, eu vou repassar para você. Dá uma olhada só. Ó, gigante, né, que você me enfiou aqui, ó, seu jacu. Olha ali, ó, escuta o zoeira das abelhas, ó. Tô f*** aqui, cara, eu vou comer quando eu chegar aí. Ó, gigante, né, que você me enfiou aqui, ó, seu jacu. Olha ali, ó, escuta o zoeira das abelhas, ó. Tô f*** aqui, cara, eu vou comer quando eu chegar aí. Bom, e depois dessas imagens que você viu aí através do início desta matéria, desta conversa que eu prometi nas manchetes da nossa live, agora você está vendo a foto daquela caminhoneira que estava lá naquele caminhão que você observou há poucos instantes. Ela se chama Sandra dos Santos Lima e junto com um dos seus líderes, o Renan Antônio Gracelli, que está aqui conosco já na nossa live. Eu vou abrir a câmera para vocês e mostrar. Estou cumprimentando o Renan e a Sandra. Primeiro a Sandra, tudo bem, Sandra? Tudo bem, ótimo, melhor agora. E o Renan, tudo beleza, Renan? Tudo bem, Sandra. Eu vou pedir para vocês falar um pouquinho, afastar um pouquinho e falar um pouquinho mais próximo do microfone. Isso. Falar um pouquinho mais forte para nós bater esse papo legal e para contar um pouco das curiosidades acerca deste trabalho, a importância da questão da fábrica de ração no contexto do desenvolvimento e da cadeia alimentar da proteína, principalmente, obviamente, do frango, que é o principal consumo, e a motivação da nossa entrevista. A Sandra aí, que eu vi no Facebook dela, a comemoração de 1 ano de uma virada na sua vida, se tornando uma caminhoneira da Lar, junto com outras 9 mulheres aqui dentro de Santa Helena, e tem mais que o Renan estava me falando antes, na região, no contexto das outras fábricas. Me conta, como é que foi essa história de dar esse clique e conseguir esse trabalho na Lar, Sandra? Chega mais pertinho. Boa tarde a todos. Então, primeiro quero agradecer a oportunidade, Helder, a você, ao Renan que está aqui presente, a empresa, né, de estar participando deste momento. Sinto honrada. Helder, essa decisão, ela foi num período, na verdade, foi num período assim, bastante delicado da minha vida. Eu já estava trabalhando e, na verdade, eu passei por uma situação de saúde
onde eu não consegui mais exercer a mesma função que eu exercia na empresa, né? Aí acabei saindo, né, da empresa. Dessa mesma empresa? Não, ou de outra? não, de outra empresa. Eu trabalhava como vendedora. Trabalhei 5 anos. Ah, na Magazine Luiza, né? Era, né? Isso. Eu trabalhei 5 anos. E eu passei por um período, né, onde eu tive em tratamento, tive depressão. Então, eu me afastei, fiquei um período afastada. E ao voltar para o trabalho, eu consegui perceber que eu não dava mais conta daquilo. Era o que eu mais gostava de fazer. Eu amava fazer aquilo, queria para minha vida. Mas eu percebi que eu não dava mais conta. Então, eu vinha sempre observando, né, a LAR, acompanhei aí o quanto a LAR expandiu aqui em Santa Helena, as oportunidades que ela estava dando para as mulheres, o belo trabalho que estava fazendo aqui em Santa Helena, isso me chamou muita atenção, né? Então, foi onde eu decidi seguir essa carreira. Na verdade, foi um despertar, né? Porque às vezes a gente... Deu um clique. Deu um clique, isso. Mas você já mexia na boleia, carro pequeno, tinha carteira, aquelas categorias, qual categoria que você Isso, tinha? carro e moto. Só a C, como é que se fala? A B. A e B. A e B é a de moto e carro, né? Isso. E para dirigir os caminhão? Daí eu fiz a de ônibus, no caso. A de ônibus. A D. Daí a D. Isso. Então você fez, demorou muito para fazer essa carteira? Não. Eu fiz, acho que 1 semana e pouquinho eu já fiz a alteração. Foi bem rapidinho. É porque você já tinha outra carteira, então foi só mudança de Isso, categoria mesmo, né? Foi bem rápido. E daí foi pedir emprego, obviamente. Se inscreveu lá na LAR e selecionou. Você está 1 ano, depois o Renan pode falar disso. Aliás, pode falar agora, Renan. A primeira mulher, se lembra que foi contratada? Pode falar ali. Foi, Helder. Eu lembro que foi no ano de 2021. Nós estávamos fazendo seleção para entrar, né? Quando nós pegamos o primeiro currículo, até estava eu e o Carlos Vanier. Aí nós olhamos lá. Por que não? Se veio o currículo, porque antes não vinha currículo, né? Pegamos o primeiro currículo de mulher e colocamos para fazer o teste, que são as etapas, né? Tanto o teste com a psicóloga, como depois o teórico e o prático. E assim foi, consequentemente, as outras, tanto nessa fábrica de Santa Helena, como nas outras fábricas da região. A Santa Helena, por exemplo, foi a pioneira, né? Santa Helena foi a pioneira. A primeira motorista foi aqui na fábrica de Santa Helena. Ela está ainda hoje? Está. Uhum. A primeira motorista continua. Isso foi há quanto tempo? Isso foi em 2021. Em 2021. Isso. 21, 22, 23. Então, como eu disse, eu acho que numa análise assim do contexto, eu estava lendo sobre essa questão na LAR, então há 2 anos e meio, de 22, 23, há 2 anos e meio para trás não tinha nenhuma caminhoneira, né? Caminhoneira não tinha. Hoje tem 10 em Santa Helena e tem mais 5. Mais 5 em outras indústrias, né? Nas outras indústrias de rações. Nas de ração. Isso. Fora nas outras situações, nas outras... Isso, que tem a LAR Foods, a LAR Agro, né? As situações, se não me engano, deve ter motoristas também. E dá muita diferença, assim, Renan, lidar com mulher ou lidar com homem na hora ali do dia a dia, do trabalho, a questão de horário... questão de licença e tal, muda alguma coisa ou as mulheres estão assim, equiparadas aos homens? E quando eu falo de equiparação, eu já pergunto para você também a questão salarial, se é igual. Para responder pela última pergunta que você fez, a questão salarial não tem diferenciação, Helder. Salário tanto para o homem quanto para a mulher é o mesmo, é por categoria, então não muda. Questão de mulher, às vezes você tem que cuidar só um pouquinho no como você vai fazer a gestão dela. Às vezes é diferente um pouco você cobrar o que você cobra de um homem, né? Mas assim, por parte de trabalho não muda nada. As mulheres são até mais atenciosas, mais cuidadosas com o veículo. Tem uma série de fatores que os motoristas são cobrados. E as mulheres sempre se atentam um pouco mais a esses fatores do que propriamente os homens. Teve assim alguma mulher que esqueceu a bolsa porque faltou o batom, o pó, essas coisas? Não, isso aí não faz parte do processo. Não, essa questão não. Até tem algumas regras que tem que ser seguidas lá com questão da maquiagem, né? A mulher pode se maquiar? Ou... Não. Por causa até da questão do produto, de mexer com ração. Isso, né? É a questão sanitária, né, Elton?
Tanto que o homem também, mesma coisa da mulher, não pode ter unha comprida, cabelo curto, essas questões são todas respeitadas conforme regra. E os líderes lá também tem que ter cabelo curto? Parece ser uma regra, né? Renan, me diz uma coisa. A Sandra disse agora há pouco que você disse agora há pouco que tem teste psicológico. Sim. E a Sandra disse que passou por depressão. Isso, de certa maneira, apareceu lá no processo? Você lembra? Não apareceu, porque na verdade a psicóloga, ela vem da sede. Ela dá a liberação, né? Isso, ela... Não, essa tá apta. Ela deu o aval para nós encaminhamos a Sandra, no caso, na situação, para fazer o teste teórico, que é a provinha. Passou na provinha do teórico, ela vai e faz o prático. Passou no prático, digamos que tinha, com a Sandra, 15 candidatos e havia 5 vagas. Foi por pontuação dos testes. Em tese, a Sandra entrou porque teve uma pontuação boa. É boa de boleia, né, Sandra? Ali. E mexer com o caminhão, essa é uma curiosidade, às vezes, que as pessoas têm em relação ao trabalho. Sempre foi caracterizado. Hoje, eu falei de pesquisar, parece que 10% dos caminhões no Brasil já estão sendo dirigidos por mulheres. Uma pesquisa, não sei se é tão recente, talvez seja até mais hoje em dia, porque isso é uma crescente e não vai parar, né? Quando a gente pensa em caminhão, pensa em carga, pensa em tonelada, pensa em peso. Você tem que fazer muito esforço físico, Sandra, para ser motorista do caminhão, ou é tudo meio automático, tudo legal? Como é que funciona? Explica um pouquinho como é que funciona desde o momento que você chega lá, você bota a mão no caminhão, carrega e leva na propriedade. Conta um pouquinho pra gente. Então, Helder, não, na verdade, físico não. Porque, assim, você não vai carregar aquilo, né? Então, hoje a gente tem caminhões, os caminhões da LAR são todos novos, a maioria dos caminhões são novos. E o que a gente trabalha bastante ali é a cabeça mesmo, é a mente, né? Você tem que usar bastante estratégia, principalmente no interior, nas manobras. O caminhão é pesado, é um caminhão bem pesado, então depende do lugar que você vai, tem que cuidar um pouquinho porque ele pende, então tem que fazer bastante manobra. Aí tem a altura, tem o comprimento, que é assim, tem que ter bastante cuidado, é a questão de cuidado mesmo. O ângulo da visão tem que estar apurado, né? Sempre alerta. E a mulher tem essa visão, né? Bastante. Você sabe que vem desde o tempo das cavernas, né? A mulher, isso é um estudo, até de história, psicologia, essas coisas aí. Antigamente, nas cavernas, o homem ia caçar. Então, o homem tinha aquela visão longa. Aquela visão lá para poder matar o bicho, para levar pra... A mulher ficava em casa cuidando ao redor dos bichos, as coisas, para não atacar, cuidando das crianças e tal. Então, a mulher já tem este olhar mais de cuidado e de estratégico, né, com os detalhes, né? Então isso acho que você percebe muito, né, Renan, no dia a dia do trabalho das mulheres. Deve ser um diferencial, com certeza. Sim. Tá, e você pega o caminhão, é hidramático o caminhão? Ou ele é de fazer marcha? Assim? É automático. 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 Fala aí, dramático ou automático? Renan? Automático. O que é? Qual a diferença de hidramático e automático? Hidramático, eu acho que era um termo que era usado antigamente, né? Eu sou antigo pra caramba. Hoje se fala automático, câmbio iShift. iShift? Vixe Maria. Não, eu tô no tempo do FUC da Brasília ainda, né? Tá, depois você carrega lá. Como é que funciona o carregamento? Nós mais ou menos vimos um pouco pelas imagens, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar também uma parte do Expedição Costa Oeste, do amigo Alessandro Cunhaschi, dando uma panorâmica também legal. Mas você pode contar pra gente, assim, como é que... Tá, você estaciona o caminhão, me conta, assim, em rápidas palavras, desde o processo que você carrega e a estrada e onde você vai no destino. E se você já sabe o destino, só você sabe para onde vai quando chega lá na fábrica. Então, quando a gente chega na empresa, a gente chega, né, já vê se o caminhão tá ali, se tá, a gente já abre a matrícula no caminhão, o caminhão devidamente limpo já, pra gente preenche o formulário, tudo certinho, que cada um que pega tem que fazer um preenchimento de formulário ali para ter o controle do caminhão. Ao eles indicarem para a gente seguir até o robô para carregar. Existe um robô que faz o carregamento, a gente passa pelo um arco de desinfecção antes,
Todos os caminhões são obrigatoriamente tem que passar nesse arco, onde passa um produto para desinfetar qualquer tipo de doença que tem ali. Aí a gente posiciona no robô, tem um marco, e o robô mesmo faz o carregamento daí. É tudo automático também. E daí vai pro descarregamento. Isso. Daí depois de carregar, sai a nota, é tudo pesado, certinho, sai a nota para onde a gente vai. Né? Nós não temos direito de escolher carga, então é conforme a necessidade, a demanda da empresa, a gente tem que estar seguindo ali certinho. A gente vai saber para onde vai. Tem alguns aplicativos que nos auxiliam na localização também. Tem embaixo do rodapé da nota tem a descrição, mais ou menos, né, onde fica o aviário ali para a gente ter uma direção certinha, caso não tenha celular. Né? Isso. Porque às vezes não tem internet, essas coisas, então facilita bastante. Tem um grupo entre os caminhoneiros e os líderes, assim, de WhatsApp? Tipo assim, para se comunicar? Nós temos um grupo entre todos os motoristas e os coordenadores da fábrica, né? Aí, quando algum motorista precisa de alguma informação que ele não saiba, né? Ele solicita lá no grupo e às vezes é questão de segundos o pessoal responde, porque o volume de motoristas no grupo é grande. É grande. Tem câmeras no caminhão? Tem. Os nossos caminhões das fábricas de rações, todos eles têm 4 câmeras. 4 câmeras cada um? Isso. E onde elas estão instaladas? São 2 câmeras laterais por parte de fora do caminhão, uma câmera frontal que pega a pista, né? E uma câmera que pega o motorista, que essa câmera ela é dita assim como uma câmera de fadiga, né? Elas não são só para vigiar o motorista, não é isso. Elas são câmeras de telemetria. Elas detectam? Detectam. Se a Sandra tiver com sono, ela não dormiu direito de noite. Isso, se a Sandra tiver com sono, ela teve que cuidar detecta... fazer uma extra lá por nenê às 4 horas da madrugada, perdeu o horário, tá lá na coisa assim, você vai ver daí, o coordenador ou alguém lá que tá... Isso, ela detecta a sonolência, no caso lá, e ela dá um aviso sonoro pro motorista dentro do caminhão. E é automático essa detecção? Isso, é automático. Não é uma pessoa que vê pela câmera e avisa. É um sistema que ele detecta e automaticamente ele envia esse comando pro motorista, que é um buzzer, que apita como se fosse uma buzininha. O motorista, você tá com sono, né? E automaticamente ele manda para nós também um vídeo com... a gravação do acontecido, no caso, né? Essa aí que foi a sonolência. São vários outros fatores, como curva brusca, aceleração brusca. Nós temos uma gama de telemetria muito grande. Ô Sandra, o teu caminhão buzina muito ou não nessa coisa aí? Ele apita de vez algumas em quando? coisas. Não é porque assim, você tá com cara de sono? Na verdade, ele vai pelo nosso movimento. Por exemplo, se bater o sol na janela e você fazer assim, muitas das vezes vai dar que você tá cochilando, tá dormindo, porque tua cabeça vai ir pro lado. Isso. Por exemplo, alguém vai te ultrapassar, ele vai passar muito perto de você. Vai dar que você tá mais perto do que o limite permitido, porque ele ultrapassa e já vai na frente. Né? Então, de acordo com a nossa velocidade, isso vai ser muito perto para nossa velocidade, apita também. Se colocar a mão na boca, vai dar que tá falando no celular, algo parecido. Mas essas imagens são todas avaliadas, né? Elas não são... Ela vai aparecer pra gente como um apito, uma forma de alerta, né? Caso esteja fazendo, parar de fazer. Você lembra sempre que está sendo vigiado ou às vezes passa de acostuma e nem lembra mais? Tem vezes que a gente dá uma esquecidinha. Tem vezes que esquece. Já acostuma, na verdade, né? Acostuma. Meu Deus, esqueci que estou sendo filmado. E você se recompõe ou não é por causa disso? Não, mas na verdade, que nem eu entrei, já tinha as câmeras, né? Praticamente estavam instalando quando eu entrei. Tem 1 ano. Tava bem na época que estavam instalando as primeiras câmeras. Então eu nunca tive o hábito de dirigir sem as câmeras. Então para mim isso não tem muita surpresa, assim, digamos. Tá certo. Isso é uma coisa que está incorporado no pessoal, tranquilo, né? Isso. Como eu falei, a parte da telemetria, as câmeras vieram para coroar, ser assim a cereja do bolo. Porque daí a gente consegue identificar, não é o erro do motorista, mas identificar algumas situações de trânsito que podem, digamos assim, auxiliar o nosso motorista em caso de, vamos dizer, um acidente, por exemplo. Tivemos alguns acidentes atrás aí, onde a gente visualizou pela imagem da câmera que o motorista foi inocente, nem sendo preciso ser aberto um procedimento interno e tal, Isso. Né? E as câmeras, às vezes, por exemplo, como o pessoal sabe se houver um acidente, envolve alguma coisa, até a polícia pode requerer? Sim. Pode, e judicialmente, se tem... Judicialmente ela pode, sim. Daí pode, né?
Mas isso tudo faz parte, como você disse, de uma rede de proteção para tornar o trabalho eficiente e gerar eficácia, né? Isso, e também pro lado do motorista, ela entra como parte de comissionamento. Porque nós temos a telemetria, com alguns dados que ele é cobrado lá, que ele pode ter um número X de aceleração brusca, frenagem brusca, curva brusca, e dessa questão de fadiga, uso do celular, Helder, que hoje é uma regra de trânsito que não se pode usar, nós também não permitimos, e a câmera detecta isso para nós. E todos esses indicadores geram um comissionamento a mais para o motorista. Ele tem um salário X. Se ele cumpriu todas as regras, ele pode receber até 35% a mais do salário dele. É tipo o avicultor que tem sucesso na conversão alimentar. Exatamente. É mais ou menos por aí. Então toda a cadeia ganha se for eficiente. Se for eficiente, recebe. E como eu digo, eficiente para gerar a eficácia. Porque eficiência é o processo que gera, que leva à eficácia, ou seja, a coisa bem feita e bem realizada. Eu tinha mais uma coisa que tinha me fugido agora para perguntar. Para a Sandra. Ou para você também. Quantas viagens são feitas por dia, por cada? E quanto tempo assim fica um tempo direto trabalhando? Ou trabalha tantas horas, descansa, puxa uma carga, descansa? Como é que funciona essa parte aí? O Renan, acho que pode falar. Assim, Helder, eles têm uma carga horária de 8 horas e 20, com 1 hora de intervalo no meio, né? O que a gente tenta pedir são para o motorista fazer até 2 cargas por dia. Mas varia da onde é a entrega dele, Da né? distância, né? Isso, vamos dizer que é uma carga longe para Cascavel. A gente sabe que o motorista vai fazer uma carga só. É uma carga mediana para Medianeira. Ele vai, faz, volta, faz o intervalo e a expedição já tem uma carga separada ali. Ele sabe, se o motorista começa às 9 da manhã, ele vai parar às 5h20 da tarde, 5h40. Então eu sei que ele foi até Medianeira, eu vou arranjar uma carga para ele até Itaipulândia, Missal. A expedição já deixa separada para ele fazer as 2 cargas no dia. Mas se for Cascavel, por exemplo, é sempre uma só. Aí dificilmente faz 2. A não ser que ele consiga voltar a tempo, fazer o intervalo e ter uma carga em Santa Helena. Tá certo, então. Sandra, você está feliz com o teu trabalho? Tá legal? As companhias e tal? Tem mais 9 mulheres aqui, mais 14, mais 5 em outros lugares aí. A convivência, existe uma roda que se forma nos intervalos? Nunca conhecido? Como é que funciona esse dia a dia aí? Então, eu estou muito satisfeita, sim. Me sinto realizada hoje. Você não ia falar que estava insatisfeito na frente do coordenador. Mas eu estou satisfeita, me sinto realizada, sou muito grata, sou eternamente grata pela oportunidade que eu tive. Eu vi pela tua publicação, né? Então, pode continuar que eu te cortei de novo. E assim, a questão de amizades ali dentro, assim, a gente tem um companheirismo, sim, entre as meninas, né? Eu acredito que com todos, mas as meninas têm um companheirismo legal. A gente não consegue ter muito contato, assim, muito tempo, porque como é bastante corrido, você chega, já tem ali sua carga, né, preparada para fazer a entrega, então a gente dá a preferência pro produtor, né? Porque ele tá esperando a ração, o foco então tá voltado no produtor. Trabalho, isso acaba fazendo parte da cabeça, né? Esse foco de querer cumprir com as metas e com o trabalho. Então eu pelo menos, eu falo por mim, né? Eu saio de casa e já penso, será que a minha nota saiu? Aí, vou mais cedo? Não vou? Vou no horário certinho? Aí pega a nota, não, o produtor vai te levar quantas horas? Você soma tudo, eu sou assim, somo tudo, não, vou chegar lá tal hora, né? Se já tem uma média, você vai poder fazer outra carga ou não. Então, no intervalo, o intervalo quase nunca bate junto, todas, né? As meninas, principalmente, dificilmente vai ter todos os intervalos juntos. Então, um faz no horário, outro faz no outro, e assim vai, né? Acredito que todas estão satisfeitos lá. Assim, a gente vê, as meninas são gratas pela oportunidade também, porque... o grau de satisfação até a gente pode medir pela longevidade na empresa, né? Se não há muita mudança, constante mudança, é sinal que o pessoal está satisfeito. E pelo jeito não tem tanta mudança assim, né? A nossa rotatividade... essa palavra que eu não vi. É muito baixa, Helder. Ela não chega a dar 2% de rotatividade ao mês. Isso são números excelentes. Isso é um número extraordinário, digamos assim. É maravilhoso. Bom, quero agradecer a Sandra dos Santos Liba, casada. Você tem filhos, né? Você tem 2 filhos? 3 filhas. Aqui eu mostrei no começo, ela é o mais novinho, esse aí? Esse é o mais pequeno. O caçula. Isso. É o menino? É o menino. E a família, os filhos, marido, como é que encara essa tua função normal? Eles estão
muito, muito satisfeita também. Mesma coisa que eu, porque, assim, Helder, voltar um pouquinho no assunto, que acho que ficou meio talvez mal explicado, assim. Você questionou ali a questão da psicóloga, se ela sabia ou não, né? Então, quando eu fui entrar, eu fiz o meu currículo, né? Foi levado lá certinho. E antes de tudo isso, eu conversei com a minha família, né? A gente é bem unida, a gente teve uma conversa muito boa. E assim, eu tinha passado por aquela fase onde parecia que eu não ia achar mais nada para fazer na vida, né? Onde eu comecei a acompanhar esse trabalho, que surgiu essa chama de querer algo novo, algo diferente. Então eu me descobri ali, eu renasci, né, através da empresa, através dessa profissão como motorista, e tomei coragem e fui, né? Eu tive que, sim, entender o que até onde a gente consegue para descobrir algo novo. Então eu fiz esse trabalho comigo mesmo e me dispus, né, a essa experiência. Minha família me apoiou, ficaram muito... Nossa, quando eu mandei o currículo, que me chamaram, me mandaram mensagem para fazer o teste, a gente chorou em casa. Não legal. Só eu, a família inteira. A gente se abraçou, a gente chorou, porque isso é fruto de oração, sabe? Foi fruto de oração. Então, eu fiz todos os testes, estudei. A força de Deus valeu, né? Estudei muito pro teste que teve, porque eu tinha medo de não passar. Quando eu fiz a entrevista com a psicóloga, eu deixei bem claro para ela tudo, assim, não exatamente, sim, tudo, porque, né, ia ficar 2 horas conversando. Sim. Mas, assim, o que ela precisava saber, ficou sabendo, né? E, na verdade, às vezes a gente pensa assim, não vou contar. Mas eu sempre carreguei comigo assim, eu gosto muito do às claras, sabe? Eu gosto muito do limpo. Então, assim, eu falei, seja o que Deus quiser, né? Vou falar o que eu acho que é o certo, né? Vou deixar na mão de Deus. Aí fiz os testes, depois tudo, passei. Foi, assim, uma alegria enorme, né? A minha família inteira tá assim, surpreendendo, né? Porque é um trabalho, assim, que eu me sinto realizada, me descobri, me fortaleceu, me renovou, né? Então, eu não tenho nada, assim, a dizer, a não ser gratidão mesmo. Tá certo. Obrigado, Sandra, pela entrevista. E para concluir com o Renan, eu gostaria de que você dissesse, assim, em rápidas palavras, né? Como é que funciona a cadeia da ração em Santa Helena, desde o recebimento do milho até a saída do frango para o abate lá? Me conta, assim, em rápidas palavras, Renan. O recebimento do milho, eu vou falar uma quantia que às vezes as pessoas não fazem ideia, né, Helder? Mas aqui em Santa Helena, que é a maior indústria que nós temos, entre as 6, é usado, em média, de 30 a 35 mil sacos de milho por dia para fazer ração. Que sai em torno de 3 mil toneladas, ou seja, 3 milhões de quilos de ração por dia, que são abastecidos nos produtores aí da região. Nós aqui em Santa Helena, ou melhor, na região oeste, nós atendemos 27 municípios. Nós temos mais outra fábrica lá na região norte, que ela atende 48 municípios. Só que lá é tudo mais espalhado, né? Aqui é mais centralizado. Fora esta fábrica de ração, que na verdade é mais que uma fábrica aqui, né? Ela é modular, né? Aqui dá para se considerar quantas? 3 ou 4? Na verdade, ela é uma só com mais linhas, né? Mais linhas, isso, aham. Ela é considerada uma das maiores fábricas numa planta só do Brasil. Porque... Pelo volume de produção. Tem muitas fábricas de ração que são do tamanho de um módulo ali, vamos dizer assim, né? Isso. E ali foi colocando mais um módulo, eu chamo de módulo. Isso, né? Não sei como é que você chama lá. Linhas. Das linhas. Uma linha, outra linha, outra linha. Quantas linhas são? 5 linhas. 5 linhas. Ela já foi uma, né? Isso, começou com uma. Então realmente bruto. E é frango? Frango. A questão da ração? Isso. Porco come o quê? Não é da fábrica de ração? Nós temos a fábrica de ração de suíno que está lá em Medianeira. É outra história. É outra história daí. Um come uma coisa, outro come outra. Isso, em fábricas separadas. Isso. Fábricas separadas. Tá bom. Obrigado, Renan. Mais uma vez, obrigado, Sandra, pelo bate-papo. Né? Obrigado a você que acompanhou a nossa live, mais uma live aqui nesse dia. Fico muito feliz. E amanhã, a partir das 18h30, 17h30, 18, conforme o horário, mas estou tentando colocar aí, a partir das 18 horas, sempre a nossa live